Com certeza, você já se deparou com notícias como essa falando sobre a desigualdade social ou desigualdade econômica, com os veículos de imprensa falando que esse é o grande problema do Brasil que precisa ser resolvido. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que está por trás disso e já vou dar um spoiler aqui. A desigualdade social não explica o real problema do Brasil e de outros países pobres. Essa, na verdade, é uma manobra que é feita para esconder o real problema que eu vou mostrar para vocês. Então fica até o final desse vídeo e eu vou mostrar uma série de fatos que comprovam isso. A desigualdade social é medida normalmente pelo índice de Gini, que é um índice que compara como seria a distribuição ideal de renda se ela fosse 100% igual para todos, versus a distribuição real dos países, e mede o tamanho dessa diferença. Normalmente é apresentado fazendo um ranking entre os países mais igualitários e aqueles mais desiguais. Sempre que esse índice é atualizado, o Brasil é destaque negativo na imprensa como sendo o grande problema do Brasil. Se a desigualdade fosse esse grande problema, existiria uma grande correlação entre o índice de Gini e o IDH. O IDH, para quem não sabe, é o índice mais completo que compara a riqueza, alfabetização, educação, taxa de natalidade e outros diversos indicadores para medir o bem-estar real de uma maneira mais ampla da população. É de se esperar, portanto, que os melhores países em igualdade fossem os melhores países em IDH, e o contrário também. Os países mais desiguais deveriam possuir um IDH ruim, certo? Então vamos aos fatos. Pegamos os 20 piores países pelo índice de Gini, aqueles países que são os mais desiguais do planeta. E claro, o Brasil está sempre no meio deles, tendo bastante destaque na imprensa por conta disso. Comparamos com a lista dos 20 piores países em IDH, aqueles que de fato a população sofre mais. E para nossa surpresa, apenas um país é comum nessas duas listas: Moçambique. Os demais países que são os piores pelo índice de Gini não são os piores em IDH. E quando a gente expande isso para os 60 piores países no indicador de desigualdade, a gente começa a enxergar países como Costa Rica, México, Chile, Turquia, Malásia e até os Estados Unidos, que são países que estão numa faixa de alto IDH e alto PIB per capita. Olhando para o outro lado, entre os piores índices de IDH, estamos falando de países em condições péssimas, como Somália, Chad, Níger e Etiópia, que não estão listados como os piores países no índice de desigualdade. Começa a ficar claro que a desigualdade social não reflete necessariamente o que realmente importa, a qualidade de vida da população. Vou dar mais um exemplo que deixa isso muito claro. Olhando pelo indicador de desigualdade, o índice de Gini, o Reino Unido e a Etiópia estão no mesmo patamar, com o indicador de 35, sendo que a qualidade de vida no Reino Unido, evidentemente, é muito diferente da qualidade de vida na Etiópia. Pegando só um indicador para comparar, o PIB per capita do Reino Unido é de 46 mil dólares, enquanto na Etiópia é de 825 dólares. E esses dois países estão empatados no indicador de desigualdade. Se você não sabia dessa informação, já deixa aqui seu like e segue o canal porque a gente vai continuar essa história. Gente, que o problema da Etiópia não está retratado nesse indicador. O problema da Etiópia, na verdade, não é a desigualdade, assim como o problema do Brasil também não é a desigualdade. O problema real é a pobreza. No Brasil existem 68 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, quase um terço da população. Mas por que a mídia e muitos políticos insistem em falar em desigualdade? É uma maneira de direcionar o povo para o foco que eles querem dar. Se ficasse evidente que o problema real a ser focado fosse a pobreza, a discussão seria muito mais ampla, buscando soluções que passariam por vários setores, da iniciativa privada e também do governo, buscando uma solução completa. Mas quando os políticos e a mídia focam apenas em desigualdade, a culpa do problema recai sobre os mais ricos. A desigualdade pressupõe que, se eu estou embaixo dessa balança social, tem alguém em cima, e esse deve ser o problema. Já demonstramos que isso não é o caso olhando para os países, mas vale mais um exemplo. Imagina uma situação onde o rico ganha 100 e um pobre ganha 10. É uma situação onde a desigualdade é de 10 vezes. Agora imagine um cenário onde o rico passa a ganhar 60 e o pobre passa a ganhar 8. E a desigualdade nesse cenário teria diminuído de 10 vezes para 7 vezes e meia. Uma redução na desigualdade em que todo mundo saiu perdendo. E isso aconteceu de verdade, mas é claro que nesses casos não tem tanto destaque assim na mídia. Mas se houvesse uma transferência de renda, de dinheiro, dos mais ricos para os mais pobres, será que essa é a melhor solução? Se a gente pegar a fortuna de todos os bilionários brasileiros somados, a gente chega a um valor de 1,5 trilhão de reais.
Esse é o valor que eles possuem acumulando tudo que eles geraram na vida: casas, ações, bens, dinheiro, etc. É muito dinheiro. Se fôssemos distribuir para os 68 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, daria um cheque de R$ 22 mil para cada um. Pode até parecer uma boa solução, mas antes vamos olhar para uma outra opção. O governo gasta todo ano no seu orçamento um valor de 5,5 trilhões de reais. Se a gente excluir o que é gasto com INSS, com aposentadorias e pensões, e também o que é rolagem de dívida, ainda sobra 1,6 trilhão de reais por ano. Não é difícil imaginar que desse gasto, pelo menos 1/3 poderia ser melhor alocado, melhorando a burocracia, diminuindo a corrupção, reduzindo o tamanho inchado do Estado, a quantidade de deputados, vereadores, etc. Se a gente pegasse só esse 1/3 de eficiência, reduzindo o número de funcionários, assistentes, parlamentares, etc., e dividisse entre os mesmos 68 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, daria R$ 8 mil para cada um. Só que ao contrário da conta do dinheiro dos bilionários, esses R$ 8 mil seriam todo ano, pro resto da vida. A cada ano, um cheque de R$ 8 mil. Isso considerando só 1/3 de eficiência. E nessa contagem, nem tá o que estados e municípios arrecadam diretamente, estão só os poderes do nível federal. É isso que os políticos tentam esconder quando ficam insistindo no tema de desigualdade. Tentam direcionar o povo apontando os mais ricos como a solução do problema, tirando o foco do verdadeiro problema, que é a pobreza, e da verdadeira solução, que é o governo ser muito mais eficiente na sua atuação, mais enxuto, com menos desperdício. Então, se você chegou até o final aqui do vídeo, deixe seu like para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos sobre temas em que os fatos incomodam.